Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Annelise Arnold, eu sou especialista no direito das famílias e sucessões e hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre uma sentença que foi divulgada essa semana, ao qual eu patrocinei o processo. É uma sentença num caso de retificação de assento, ou seja, o autor desejava modificar o seu nome, na verdade, o seu sobrenome. O que acontecia? Ele foi registrado com o seu nome e o sobrenome paterno, sem o sobrenome materno. Mas, aos 2 anos de idade, os pais se separaram e o pai não procurou mais o filho. Nem financeiramente, não houve ajuda, nem emocional, nada, nenhum tipo de contato. Passaram-se quase 2 décadas, né, desde do último contato entre pai e filho, e ao longo dos anos isso incomodava muito o autor. Por quê? Porque ele era obrigado a utilizar oficialmente um nome ao qual lhe trazia muitas recordações tristes, muita dor, muita mágoa, né? Porque cada vez que ele tinha que se reportar com o sobrenome paterno, vinham as lembranças do abandono, do porquê do abandono, o que ele fez para que ocorresse o abandono, porque, pessoal, não adianta, a pessoa se sente culpada, né? Então isso trazia muita dor a ele. Apesar dele fazer terapia há muitos anos, isso realmente o incomodava e o transtornava bastante. Então, com essa sentença indo para as redes sociais, né, trazendo a mídia, muitas pessoas começaram a questionar, a falar. Muitas pessoas elogiaram a sentença e eu aqui também quero deixar o meu elogio ao magistrado, ao Ministério Público que também acompanhou o processo, porque eles realmente entenderam que a gente não pode considerar só a letra da lei, a gente tem que considerar o ser humano, né? Realmente a dignidade da pessoa humana. Porque não se pode permitir que um ser humano passe a sua vida inteira sofrendo ao ter que assinar um nome, sofrendo ao ter que se apresentar com um sobrenome que o traz mágoa, o traz sofrimento, o traz desespero, o traz angústia. Então, o que aconteceu? Após a separação, não houve mais contato do filho nem com a família paterna, nem com o pai. Ninguém o procurou, né? Mesmo tendo todas as localizações da criança e depois adolescente e tudo mais. Realmente a família paterna não quis ter contato com este filho. Então o que aconteceu? Ao decorrer dos anos, a criança só foi tendo contato e identidade através da família da mãe, né? Então, ele tem amor, admiração pela família da mãe e ele não carregava o sobrenome da mãe. Então, para ele era muito difícil, porque ele tinha que carregar um sobrenome, uma história que não era dele e que lhe trazia dor. Ao mesmo tempo, o sobrenome que ele amava e admirava, ele não poderia utilizar. Então, o que ele fazia? Em sociedade, aos seus amigos, no meio da família, ele utilizava nas suas redes sociais, ele utilizava o sobrenome materno, porque era a forma que ele tinha das pessoas conhecerem ele como ele realmente era e também dele ter menos dor quando ele fosse interpelado pelo seu nome. Agora, quando ele tinha que se apresentar oficialmente em algum órgão público, em alguma consulta médica, no hospital, na escola, na matrícula, tudo isso ele tinha que carregar o sobrenome paterno. E aí causava muita dor. Os amigos questionavam ele: "Ué, mas você fala que chama fulano de tal, mas na hora da chamada na sala de aula, a professora fala outro nome?"
Então, ele tinha que explicar cada vez isso, cada ano letivo, e para ele era muito dolorido. Então, pessoal, isso não é, tá? Eu gostaria de deixar muito claro aqui. O vídeo vai ficar um pouco extenso, mas porque é um caso extremamente delicado. Então, eu gostaria de deixar claro para vocês que não é um processo por retaliação ao pai, não é um processo de para que a pessoa, ela é mimada, ela quis mudar, ela não gostava do nome. Não, gente, isso trazia muito sofrimento a ele, muito mesmo. Então, ele não suportava mais ter que carregar esse fardo. Você imagina, ele, graças a Deus, conseguiu modificar isso aos 19 anos de idade. Mas você imagina se ele tivesse que carregar isso ao longo da vida? É muito dolorido, gente. Imagina se você tivesse que usar um sapato com uma pedra 24 horas por dia, 365 dias do ano. É dolorido, né, gente? Machuca, vai criando uma ferida, vai lascando, vai agravando, vai infeccionando. E isso acontecia com ele, mas emocionalmente. Mesmo com tratamentos psicológicos, era muito difícil para ele lidar com isso. Então, vocês têm que entender que não é qualquer pessoa que pode ir lá e pedir essa modificação, essa retificação, tá? Isso tem que se enquadrar em vários critérios, entende? Por exemplo, ele não retirou o nome, a filiação do pai. Ele somente retirou o sobrenome do pai, do seu. Então, o que acontece? No dia a dia dele, ele não precisa mais se identificar, ele não vai mais lembrar daquilo, né? Então, para ele, aquela dor agora está sendo amenizada, está sendo confortada, está sendo trabalhada, porque agora sim ele se identifica, o que ele era por dentro, agora ele é oficialmente. Então, assim, ele não perdeu a filiação, o genitor continua sendo genitor. Não vou entrar em detalhes quanto, né, ao que realmente significa e é um genitor. Mas ele continua sendo, tecnicamente, o genitor. Algumas questões também surgiram quanto à herança. Mas agora ele perde a herança. Gente, ele somente subtraiu o patronímico paterno. O que quer dizer? Ele retirou do seu nome o sobrenome paterno. Ele não retirou a filiação. Entende? Ele continua sendo o pai, o genitor. Então, também não mexe em nada nas questões de sucessão. Isso não interfere em nada na sucessão, tá bom? Apesar de que nesse caso, né, se algumas pessoas quiserem julgar, porque rede social gosta um pouco de julgar, esse genitor não tem patrimônio para sucessão. Então, esse não seria, né? Essa não seria uma das questões que o fizeram manter a filiação, ok? Eu anotei algumas coisas aqui para não esquecer. Sim, o abandono afetivo foi a maior causa, né, para que ele desejasse e que fosse sentenciado, tá? Essa retirada, essa autorização de retirada. Existem os critérios que devem ser seguidos, né? Porque senão o Ministério Público não teria concordado e o juiz também não teria autorizado essa extração, essa subtração do sobrenome paterno. Agora sim, o rapaz se identifica da forma com que ele sempre se sentiu e com que ele sempre se apresentou, sempre que possível, com o sobrenome da mãe dele. E o dia a dia dele agora não é mais sofrido, porque ele sim se identifica com quem ele é e o nome que ele tem. Então, é uma alegria muito grande para mim ter participado desse processo, ter sido advogada. Não foi um processo fácil.
Porque, por incrível que pareça, por mais que eu tenha contado essa história para vocês, o genitor foi até o processo e ele se negou, ele não concordou com a retirada do sobrenome dele, do filho. Agora, o porquê ninguém entende, né? Não foi presente, não houve ajuda material, não houve ajuda emocional em toda a vida, praticamente 95% da vida do autor. Mesmo assim, o pai não autorizou a subtração do seu sobrenome do filho. Então, houve a defesa, tornou o processo muito cansativo e desgastante para o autor, emocionalmente falando, porque ele realmente não gostaria de ter passado por muitas coisas que ele teve que passar no processo. Mas houve, inclusive isso consta na sentença, uma quantidade muito grande, vasta, de documentos, de provas e de testemunhas apresentadas pelo autor. Também gostaria aqui de falar para vocês que o genitor não apresentou testemunhas para contestar. Praticamente nenhuma prova, todas, aliás, sem valor legal algum, que também não puderam ser consideradas porque não eram provas. Então, gente, é assim, não tem o que provar, né, quando realmente não existe uma defesa, infelizmente. Não se sabe o motivo pelo qual o genitor teve tamanho egoísmo, né, e realmente não pensando no seu filho nem neste momento, mas a verdade é que eles não concordou, né, no processo, então isso causou um período maior de processo, mais longo e com mais sofrimento para o autor, porque o único que estava sofrendo ali era o autor, não é? Então, gente, existe uma série de critérios, tá? Poderia também, se quisesse, ter colocado a filiação socioafetiva, né? Mas foi optado a não fazer isso porque não se queria tornar o processo mais longo e mais difícil para o autor, porque se o genitor já não concordou com a subtração do seu sobrenome, imagina o que ele faria se um outro homem quisesse assumir aquilo que ele nunca foi, ou seja, um genitor, né? Então, se optou no processo a não fazer isso, para não delongar muito o processo, não trazer maiores dificuldades ao autor. Mas poderia sim ter feito, né? E eu acho que facilmente isso teria acontecido, tá bom? Então, o vídeo realmente ficou muito longo, mas é um vídeo importante, necessário, para que as pessoas entendam que realmente não é uma pessoa com qualquer motivo que pode ir lá fazer isso. Tem um histórico muito grande, tem requisitos exigíveis dentro do processo inteiro. Então, é isso. Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem me mandar direct, vocês podem responder aqui nos comentários também, perguntar aqui nos comentários, tá bom? Eu tô à disposição para auxiliá-los e eu me sinto muito, muito orgulhosa de ter patrocinado este processo. Eu espero poder auxiliar outras pessoas a viverem em paz consigo mesmas, né, com os seus nomes, com as suas personalidades, com as suas vidas, porque é para isso que eu trabalho todos os dias. Inclusive hoje, que é feriado, eu estou trabalhando porque a minha luta é diária para aqueles que precisam, porque, como eu sempre digo aqui, eu trabalho para pessoas. Eu não tenho clientes, eu tenho pessoas que me procuram e precisam do meu auxílio. Tá bom, gente? Então, eu agradeço o carinho de todos vocês, os comentários carinhosos quanto ao processo, as felicitações que nos deram. Realmente, muito obrigada. O autor também tá muito, muito feliz e realizado.
E eu espero que vocês aí que tenham também essas questões internas também possam a resolver e começar suas vidas do jeito que vocês se amam e se identificam, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe e até o próximo vídeo.